reencarnação. Nada, nada. Porque ele vai falar que são justamente estes padrões que podem ser transmitidos de uma pessoa para outra ou de um ser natural para outro. E é por isso que eles falam que a pessoa reencarna. Porque o que eles chamam de pessoa são esses padrões. Eu sei. Vê se voltou agora, por favor. Deu para entender? O que a gente chama de pessoa é outra coisa. Voltou agora. Opa, eu não sei que hora caiu, gente. Então, bom, resumindo. Olha só. Segundo o budismo em geral, o pensamento budista de um modo geral, a palavra pessoa significa o quê? Um conjunto de padrões identificáveis nos 5 agregados psicofísicos. Tá? Então, pessoa é assim, é aquilo que você sabe de você como ente, agora, e que você fala que é eu. Tá? Então, suas preferências, suas memórias, tá? Então, segundo o budismo, isto é a pessoa. Tá? E é por isso que eles falam que a pessoa reencarna. Porque esses padrões podem de fato ser transmitidos de um ser para o outro. Tá? Isso é muito importante. Tá? Olha só, daí ele fala que a filosofia, a escola de pensamento predominante no budismo tibetano vai ainda mais longe. Ela chega e fala que, olha só, que chamar isso de um eu ou pessoa, certo, é algo meramente convencional e arbitrário. Quer dizer, que não existe nenhuma substancialidade real nesses padrões. Que a continuidade deles, quer dizer, a ideia de, a sensação que você tem de substancialidade da pessoa se dá pela continuidade temporal dos padrões. Quer dizer assim, você não muda totalmente da água do vinho para o vinho de um momento para o outro. Não sei se vocês sabem, assim, acho que nos anos 70 fizeram um filme do cara que era branco e acorda preto. Né? Sei lá por que razão é o filme. Eu vi isso aí de madrugada, no comando da madrugada, quando eu era adolescente, e falei, que ideia biruta. Né? Quer dizer, o cara fica completamente louco. Porque se você assim, você foi dormir branco e acordar preto, foi dormir gostando de carne e acordar vegetariano, foi dormir falando inglês e acordar falando alemão, você fica louco. Porque você completamente não é mais a mesma pessoa. Você não vai conseguir se identificar nas memórias que você tem do passado. Porque ele fala, a noção de pessoa, certo, só faz algum sentido porque existe uma certa continuidade entre os eventos dos 5 passados, dos 5 agregados, e os eventos presentes. Se houvesse uma súbita descontinuidade, não existiria mais unidade de pessoa nenhuma. Está claro isso aí? Quer dizer, ele está falando assim, pessoa é só uma certa história de um conjunto de eventos heterogêneos. Tá? E que, portanto, a palavra pessoa, que induz a noção de uma substância, ele fala, é inapropriada. É isso que diz a Prasangika Madhyamaka. Que essa palavra é insensata para designar o que é um ser. Ele fala, mas na perspectiva do Yoga Tantra superior, pessoa passa a ter 2 definições diferentes. Uma é esta aí. Os padrões que são identificáveis porque existe uma certa continuidade temporal. Certo? O outro sentido da palavra pessoa, certo, é aqui. Ao mesmo tempo, existe a pessoa ou eu sutil, constituída por corpo e mente sutis. O corpo e a mente sutis formam uma só entidade com 2 aspectos ou facetas. O aspecto que tem a qualidade de percepção, que pode refletir os fenômenos e tem a potência de cognição, é a mente sutil. A mesma entidade tem a sua energia, a força que direciona a mente sutil para seu objeto. Essa energia é o corpo sutil ou vento sutil. A unidade indivisível desses aspectos é considerada no Yoga Tantra superior como a natureza suprema da pessoa
e é identificada com a natureza búdica, a natureza essencial ou verdadeira da mente. Pô, isso aqui é um ponto importantíssimo. Quer dizer, ele fala assim, olha só, que nessa perspectiva do budismo, a palavra pessoa pode ser aplicada a dois tipos de realidades muito diferentes. Uma é a natureza búdica, que se manifesta em mim, em você, como mente e evento sutil. Capacidade de cognição. Tá? Capacidade de percepção objetiva. Ou capacidade de refletir completamente os fenômenos, como ele diz. Tá? Isso aí é a natureza búdica. A natureza búdica, sim, ele não fala nessa passagem, porque aí ele está falando com budistas. Só tem uma. Não é ter assim, a minha natureza búdica, a sua natureza búdica, a sua natureza búdica, a natureza búdica do Dalai Lama. Não, só tem uma. Tá? É a natureza búdica ilimitada e incondicionada. Tá? Então, essa aí não pode reencarnar, porque senão a reencarnação seria simultânea. No sentido de aí, todo ser dotado de consciência, tá? Com a capacidade que ele vai explicar lá, capacidade luminosa, de cognição luminosa, ou capacidade, certo? Minimamente intelectual, é a natureza búdica. Então ele está falando o seguinte, olha, todo ser intelectual é a natureza búdica, todo intelecto é a natureza búdica. E como a gente falou, todos os intelectos são essencialmente o mesmo. Então eles vão falar, só tem uma natureza búdica. Não tem a minha, a sua. Quando você falar a minha e a sua, é porque você não entendeu o que é a natureza búdica. Então isso não pode reencarnar, a não ser no sentido assim. Que não, de fato, a natureza búdica está encarnada em todos os seres sencientes. Todos os seres dotados de cognição. Tá? Então ela não reencarna. Porque eu não posso reencarnar simultaneamente. Né? E o outro sentido, certo? É o sentido do quê? Dos padrões identificáveis dos agregados psicofísicos e que tem uma certa continuidade temporal. Ele fala, ora, isto aí, que é o que normalmente os budistas chamam de pessoa, eles falam, isto reencarna. E esta reencarnação é metempsicose. Porque se você observar, todos esses agregados psicofísicos são o quê? Atividades cognitivas que derivam do próprio agregado físico. Sensação, discriminação das sensações, dos objetos de sensação, tendências motivacionais em relação aos objetos da sensação, e consciência de estar percebendo isso. Tudo isso aí pode ser transmitido de um ser para o outro. Só que o budista chama isto de pessoa. Os padrões desses atos, desses eventos, para ele é pessoa. Então, para ele, no sentido próprio, assim, é a pessoa que está reencarnando. Então, assim, quando ele fala o Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, é a mesma pessoa que o 13º. Ele está falando assim, os padrões identificáveis dos 5 agregados no 14º Dalai Lama são os mesmos padrões identificáveis do 13º Dalai Lama. Então assim, se o 13º Dalai Lama gostava de uma coisa, o 14º gosta da mesma coisa. Se o 13º Dalai Lama tinha percebido elefantes, o 14º Dalai Lama tem memória de elefantes e consciência de que eles existem antes de ver qualquer elefante. Deu para perceber? Isto é reencarnação. Ele fala aqui, ó. A filosofia budista não aceita a existência dessa entidade autônoma e independente, que é um Atman, que poderia, que sendo um ser distinto dos outros seres, quer dizer, não é a mesma coisa que a natureza búdica, que é universal e é a mesma para todas. Mas assim, não, tem vários tipos, vários espíritos,
certo? A palavra usada frequentemente para isso é espíritos, tá? E daí esse espírito se separa do corpo e se encarna em outro corpo. O budista não acredita, ele fala, na doutrina budista não existe esse espírito. Na doutrina budista tem duas coisas: a natureza búdica, que é universal e a mesma em todos os seres sencientes, e os 5 agregados, que são reuniões de eventos. Ora, esses 5 agregados, existem padrões identificáveis nos agregados. Esses padrões são a pessoa. Não um espírito, aqui ó, não um espírito autônomo em relação aos componentes psicofísicos. A doutrina budista não aceita a existência desse espírito autônomo e independente. Ora, se não existe um espírito, se para o budista não existe um espírito autônomo e independente, como é que um espírito autônomo e independente poderia reencarnar? Ele não pode, segundo a doutrina budista, ele nem encarna, porque ele não existe. Porque isso que você está chamando de espírito, que reencarna, para o budista é ilusão. É avídia, é ignorância. Está claro, gente? Então, quem testemunha é a consciência e ela faz parte desse agregado. Não? Olha só. Eles falam que não, tem um sujeito último, que é o sujeito desses agregados. Eles falam, esse sujeito é a natureza búdica. Não é o seu espírito, o espírito dele, o espírito do outro, o espírito do outro. Eu vou perceber e falo, não, tem uma coisa que é permanente, independente dos agregados, mas é a natureza búdica, que é a mesma em todos. E que é evidente, é só ela que encarna em todos os seres sencientes. Então, quando você atinge a iluminação, aí o que é como você cristalizasse aquela... Olha só, você tomou consciência direta da natureza intrínseca da natureza búdica. Então, assim, você tem lá, Dharmakaya, natureza búdica. Só que, assim, a sua natureza é a natureza búdica, a sua essência é a natureza búdica. Não é isso? Só que você não está consciente disso. Você não se deu conta. Você pensa que você, como ser real, é os padrões identificáveis dos 5 agregados psicofísicos. Ele fala, não, você não é isso. Isso aí vai ser transmitido, você recebeu de um outro, ou de vários outros, e vai ser transmitido para outros. Isso não é você. Isso é algo que está em você. O que é você? Você é a natureza búdica, na qual não há distinção entre eu e não eu. Quer dizer, ela é universal para todas. Ela não é propriamente um eu. Porque eu implica, o conceito de eu implica no conceito de não eu. Tá claro isso aí? Ele fala assim, ó, a palavra eu só tem um significado. Isto que você, olhando os agregados, você identifica como padrões permanentes, ou contínuos, ou presentes nesse momento. E ele fala, isso aí é a pessoa. E de fato, olha só, isso é muito importante. Esse é o sentido normal e real da palavra eu e da palavra pessoa. A palavra eu, embora a gente dê para ela um sentido muito esotérico e sutil, normalmente ela se refere a isso aí. Ao que eu olho aqui e falo, pô, eu sou o cara que gosta de churrasco, eu sou o filho do Olavo de Carvalho e da Eugênia de Carvalho. Eu sou o irmão do Davi. Eu sou aquele que hoje de manhã traduziu essa citação. Percebe? Tudo isso aí, se você observar, são eventos dos 5 agregados. São, ou usando assim, a terminologia budista, são partículas dos 5 agregados. São momentos deles.
como, olha só, existe um padrão identificável entre, olha só, o que eu estou fazendo agora. Agora eu estou mencionando para vocês essa citação. Eu mencionando essa citação, eu recordo de quando de manhã eu estava pensando a citação. E existe um padrão identificável entre o pensar a citação de manhã e o citar ela para vocês agora. Dá para perceber que existe uma ligação. Um padrão de ligação entre o primeiro evento e este evento. Porque esse padrão permite que eu diga que eu sou uma pessoa. Eu sou aquele que teve aquele evento num agregado psicofísico, no caso, o agregado da discriminação, tá? E aquele que teve esse outro evento. Eu estou essa ligação. Mas o que eles dizem é o seguinte, olha só, eles falam, o budista fala, essa ligação é simplesmente a relativa continuidade na sucessão temporal entre os diversos padrões. Se você mudasse subitamente em todos os padrões e mantivesse a memória dos padrões anteriores, você não se identificaria com os padrões anteriores. Você diria que aquilo é não eu, aquilo é outra pessoa. Eu perdi a minha memória, certo? E sei lá, estou com a alucinação das memórias de outra pessoa. Você diria que aquilo é outra biografia, que aquilo é outra pessoa. Deu para entender? Como você o faz realmente em relação aos casos pessoais que mudaram bastante no decorrer dos anos. Se você era assim, criminoso, né, ladrão de banco, e aí você passou anos na cadeia, se arrependeu, levou o banco, e 20 anos depois você não se reconhece naquela pessoa. Você fala, eu não sou aquela pessoa. Não é assim? Porque pessoa significa justamente os padrões identificáveis. É próprio dizer que, não, olha só, foi este ente natural que foi o agente daquelas ações há 20 anos atrás. Mas não foi esta pessoa. Deu para entender? Tem uma diferença clara aí. Que não é natural usar a palavra pessoa no sentido do sujeito de consciência desse. Pessoa é o conjunto dos padrões identificáveis mesmo. E aí o budista vai chegar e vai falar, o sujeito real em você, destes agregados, não é realmente distinto do sujeito real em outro. Ele é só aparentemente distinto do outro. E aí, naturalmente, a natureza búdica encarna e reencarna em todos os seres sencientes. Evidentemente. E a pessoa também reencarna. Porque esses padrões são de fato transmitidos para outros seres. E, portanto, eles reencarnam no outro. Deu para entender? Então, assim, olha só, é que quando eu uso meu nome pessoal, né, eu me sinto assim, indigno. Você fala, não, peraí, Luiz Gonzaga significa só esses padrões aí, e não eu! A palavra, a expressão Luiz Gonzaga se refere ao nome destes padrões. E eu digo, sim, o Luiz Gonzaga, sendo esses padrões, pode ser a reencarnação de outros seres humanos, até de animais. Porque podem existir padrões identificáveis nessa pessoa que vieram de um cachorro. Se uma pessoa age como um cachorro, provavelmente aquele padrão, se ela naturalmente tem que agir como um cachorro, aquele padrão provavelmente veio de um cachorro.
Não vejo uma pessoa humana. Não vejo uma pessoa. A gente usa pessoa em outro sentido. Deu para entender? Mas o budista usa nesse sentido. E é por isso que ele pode falar que a pessoa reencarna. Tá? O que a gente costuma chamar de pessoa, ou essência da pessoa, que é a alma, no sentido cristão e islâmico da palavra, tá? Não tem nada que ver com o que o budista chama de pessoa. Tá claro isso aí? O que a gente chama de alma, que é a essência da pessoa, qual a relação disso com o que o budista chama de pessoa, a gente só vai poder entender na próxima aula. Tá? Porque assim, aí, se vocês entenderem isso aí, vocês vão ver que assim, o budista assim, os lamas budistas não são reencarnacionistas. Assim, um cara do povo pode ser. Tá? Os próprios lamas falam, sabe? Que assim, olha, o povo é povo e lama é lama, entendeu? Os lamas são a elite, tá? Cultural, intelectual dos budistas tibetanos. Eles são os caras mais bem preparados. Eles é que podem dizer realmente o que é a doutrina. Eu mesmo conheci um lama, um tulku, que era reencarnação, né? Que estava lá explicando a doutrina da reencarnação, e ali depois, acabou de explicar a doutrina, começa a conversar com o sobrinho dele, que não era tulku, e o sobrinho dele não, pensa que não, olha só, é lógico, eu era um cachorro na vida anterior. E é por isso que eu não posso ser como meu tio. E ele entendia assim, no sentido assim, que ele, sabe, 50 anos atrás ele tinha vivido, passado uma existência aqui como um cãozinho. Ele entendia nesse sentido. Mas é porque ele é uma pessoa simples mesmo. É que nem a pessoa, quando você fala o céu, a pessoa pensa assim, em algum lugar do espaço. Tem pessoa que você fala o céu, o reino dos céus, e ela pensa assim, que é um outro planeta. Aliás, os espíritas costumam interpretar assim também. Entendeu? Mas céu não é Júpiter, não é Marte, não é Saturno, não é outra galáxia. O reino dos céus é um estado espiritual. Então, mas a pessoa do povo, ela pode pensar assim. Porque como você vai explicar para ela? Ela não tem como pensar a doutrina toda sutil. Você vai chegar para ela, não, porque veja bem, olha só, existem os 5 agregados psicofísicos, você distingue um do outro assim, assim. Ele, quê? Não, peraí, eu sou eu e você é você, certo? Para uma pessoa simples, não tem como explicar essas coisas. Então ela pode interpretar num sentido literalista. Tá? Mas se você entender assim, o pensamento do Dalai Lama e dos lamas a respeito desse negócio, vai ver que ele não tem nada de reencarnacionista. Porque a coisa que os espíritas dizem que reencarna, os budistas dizem que não existe. Eles dizem que não existe um ente individual e autônomo que poderia reencarnar. Tá? Então, continuar a ficar para a próxima. Desculpa ler até tão tarde, gente. Mas esse assunto é um assunto que me fascina. Ok.